people! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Alma Celta. Esse livro que eu adquiri lá na Bienal de 2018. Eu ia deixar pra falar sobre ele com vocês lá em outubro, né? Bem lá pra frente, no mês da bruxaria, no mês da magia que eu faço aqui no canal. Mas algo me chamou a atenção nesses últimos tempos, né? E eu acabei pegando ele da minha estante. Ele nem tava nessa, na verdade, ele tava em outra. Eu acabei pegando, falei, não, deixa eu pegar ele e ler. E claro, eu vou compartilhar com vocês essa leitura. Bem, o escritor, ele é o Marcelo Moreira, mas aqui tem uma junção de vários artistas que comporam, né, que tiveram uma responsabilidade, uma participação na publicação desse livro. Até mesmo porque trata-se de uma banda de rock. E assim, publicado em 2014 pela editora Fantasy. Trata-se de uma trama, né, uma ficção, na verdade, que vai ocorrer lá na Ilha Verde, na atual Irlanda, né? E ele vai trazer muitas informações, apesar de ser um romance, de ser uma ficção, a respeito da cultura celta. Então, você que gosta muito de magia, você que gosta, como eu, né, o Wicano, enfim, mas não importa, você que gosta muito dessa parte da história, eu acho que você tem bastante a se beneficiar com essa leitura. Eu não vou dizer pra vocês que foi a melhor leitura que eu fiz na minha vida, né, ou nesse ano, não é. Assim, é uma leitura muito simples, é tudo muito resumido e tal, mas tem algumas informações aqui muito interessantes pra quem gosta dessa parte, né. Tiveram algumas partes aqui que eu não sabia, né, por ser um wicano, eu imaginava que eu entendia bastante coisa da cultura celta, e eu fui ver o quão leigo eu estava em relação a esse assunto, porque muitas informações que foram trazidas nesse romance, eu confesso que eu desconhecia. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês antes mesmo de começar a resenha. Antes de começar a resenha, gente, eu queria mostrar pra vocês também a questão artística. Então, assim, tem muita ilustração nesse livro. É muita ilustração legal. Então, assim, você vai ter bastante ilustração. Vou mostrar pra vocês aqui uma das principais que eu mais gostei. Nessa, por exemplo, a gente vai ter uma elemental do ar, né, uma fada. Nessa daqui nós temos uma representação da mãe natureza, né, da deusa, do deus cornífero, deus sol, pelo menos, né, é o que parece. E é uma das que eu achei muito interessante também. Temos aqui também aquele templo antigo pagão irlandês, muito lindo. Temos essa daqui que é do mago Amergin, que é o protagonista da história, que eu já vou contar pra vocês aqui o enredo. Temos essa daqui também do Homem Verde, né, do Homem das Folhas. É um deus celta, pagão. Essa daqui nós temos uma verdadeira representação da deusa Danu, é uma deusa celta também. Agora, essa daqui, gente, foi uma das que eu achei mais linda de todas. Eu simplesmente amei essa imagem. São muitas ilustrações que você vai encontrar nesse livro. Essas são só algumas que eu quis compartilhar com vocês. E antes de começar o romance, né, a história e o enredo em si, o autor ele vai trazer pra gente várias informações a respeito da cultura celta. Então, algumas dessas informações eu confesso que eu desconhecia e foi bem curioso. Como eu falei pra vocês, é um livro muito simples, até mesmo porque trata-se de uma banda de rock. Então o objetivo principal deles não é a literatura, e sim divulgar o seu trabalho, né, musical. Mas essa tentativa de unir a literatura com a música, ou vice-versa, foi uma das coisas que eu mais achei interessante na intenção desses artistas, né? Bem, alguma dessas informações, por exemplo, que eu achei interessante, uma delas é que os celtas, né, eles introduziram a Idade do Ferro, né, através da metalurgia. Então isso pra mim é uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu confesso que eu desconhecia. Outra coisa também que pra mim foi uma novidade é que os celtas, eles não tinham um local próprio e único dentro da Europa Antiga. Eles estavam divididos em vários lugares pela Europa, e apesar de serem todos celtas, eles não tinham na Europa não, né, nessa região aqui. E ainda, apesar de não serem um único povo, de serem todos celtas, eles tinham crenças próprias. E eles não misturavam panteões. Para você que não sabe, panteão é o nome que se dá ao conjunto de deuses de uma determinada religião, obviamente politeísta, né?
Então, assim, eles não o povo celta, a tribo celta dessa região, por exemplo, eles não misturavam com os deuses da tribo celta lá do cantinho. Então, isso eu achei muito curioso, porque por se tratar de um único povo, essa ordem, essa coisa de não misturar as ideias, né? Foi uma coisa que me chamou um pouquinho a atenção, que eu não imaginava. Outro detalhe muito interessante também, quando a gente fala na cultura celta, automaticamente, não sei vocês, mas comigo, automaticamente me vem a Irlanda, né? Me vem o povo irlandês e etc. Bem, o porquê que isso ocorre? Eles não foram invadidos por Roma. Então, como eles não tiveram tanta influência do cristianismo e enfim, muitos desses documentos, muitos dos escritos que tinha desse povo não se perderam para eles, né? E muito se conservou da cultura celta, inclusive até hoje. Tanto que eu estava dando uma olhada numas reportagens e tal, os irlandeses, uma boa parte deles, até hoje gostam de ser reconhecidos como celtas. É muito curioso esse orgulho, né, de ser reconhecido como celta. Outro detalhe interessante também é a etimologia da palavra druida. Druida hoje em dia é uma religião, né, é um segmento da magia, mas assim como a Wicca, a bruxaria natural e etc, né. Eu achei muito curioso a expressão, eu achei muito curioso a etimologia dessa palavra na época. Então, aqui na página 25, a gente vai entender um pouco da origem dela. Então, a gente vai ter a seguinte explicação. A palavra druida é de origem celta e, segundo o historiador romano Plínio, relaciona-se com a força do carvalho, considerada uma árvore sagrada. Os druidas foram membros de uma elevada ascendência céltica. Ocupavam cargos de juiz, médico, astrônomo, alquimista, mago, místico e grandes conhecedores da religião, entre outras funções. Eles também eram filósofos, cientistas, teólogos e intelectuais de sua cultura, exercendo também a função de conselheiros e filósofos naturais. Eram eles os responsáveis pelas cerimônias religiosas, pelos rituais em geral e por todos os julgamentos da tribo. Tinham ainda o dom da profecia e entravam em transe xamânico para contatar o outro mundo. Considerados mestres da magia, faziam encantamentos quando necessário e provocavam um sono mágico nos inimigos, possivelmente hipnótico. Outra habilidade era produzir brumas misteriosas para mudar de aparência ou de se esconder, arte conhecida como fet-fiada. Eles podiam impor a uma pessoa um géis, espécie de proibição, uma maldição ou um feitiço que, se quebrado, acarretava terríveis consequências ao transgressor. Então, gente, essa explicação a respeito dos druidas eu achei muito interessante, porque até então tudo que a gente conhece dos druidas, a gente tem eu pelo menos, né, por ser wicano e tal, eu cheguei a dar uma pesquisada ao longo da minha vida nessa tradição, né, mágica, e eu tinha algumas explicações, mas eu achei de uma forma muito simples e clara, né, as explicações que esse livro me trouxe. Aqui nas páginas 27, 28 e 29, eles vão também nos trazer algumas informações a respeito das crenças desse povo. Então, a gente vai ter algumas informações assim, olha. Os povos celtas consideravam a natureza um princípio sagrado. Além do culto que prestavam aos deuses e aos antepassados, cultuavam também as árvores, as fontes, as pedras e os seres sobrenaturais, conhecidos como espíritos da natureza ou seres féricos. Diferentemente da tradição grega, que classifica a natureza em 4 elementos, os celtas descreviam o mundo em tríades, ou 3 reinos. O céu, que está acima de nós e representa a luz, o fogo e os deuses, o mar, que está no horizonte e representa aquilo que está em nós, a água e os ancestrais, e a terra, que está abaixo de nós e representa as raízes, o solo firme e os espíritos da natureza. A arqueologia e o registro literário indicam que as sociedades celtas indubitavelmente não faziam distinção entre o sagrado e o profano. Na prática de seus rituais era comum fazer oferendas aos espíritos da natureza para manter o equilíbrio entre os deuses, os homens e as forças sobrenaturais, beneficiando-se ainda assim dessa poderosa energia. Para os celtas, os fenômenos naturais eram forças sobrenaturais vistas, em sua maioria, como divindades femininas na forma de deusas mães e veneradas de alguma forma. A mulher na sociedade celta era vista como uma imagem simbólica da soberania e da fertilidade. Eram reconhecidamente guerreiras, mães, mulheres, féricas, rainhas, feiticeiras, druidezas ou sacerdotisas.
É muito legal porque a gente vê, durante a minha vida, né, como wicano, eu, ao longo dos meus estudos e tal, a gente sabe que boa parte, né, na verdade, vamos dizer que numa informação livre aqui, tá, gente? Não é uma coisa científica. Mas vamos dizer que 80, 90% das crenças pagãs, elas vêm dos celtas, né? Se você pegar todas as crenças ao longo da história pagãs, a que mais foi embasada foi a crença celta. Então aqui a gente tem uma verdadeira representação de quem? Da grande mãe, né? Da deusa, da mãe natureza. Então eu pelo que eu vejo, de todas as culturas que eu leio e estudo, a cultura que eu acho que mais venerava a Terra como uma verdadeira deusa era de fato os celtas. Outro detalhe que eu achei muito curioso também é que os celtas eles dividiam o ano em duas partes. Então ele tinha a metade clara, né, que é como eles chamavam, que era o verão, e eles tinham uma metade escura, que eles chamavam do inverno, que era o período do inverno. Então eles não tinham muito essa divisão de primavera, outono, inverno, verão e etc. Não, era somente duas partes. Uma parte inverno, escura, e uma parte verão, que era a clara. Então vamos então ao enredo. Partindo de um fato real, né, a invasão dos milesianos à Irlanda, a Alma Celta vai criar toda uma história baseada nesse fato. Bem, o mago Amergin, né, ele está disposto agora a voltar à Ilha Verde para vingar a morte do tio. O mago Amergin é um milesiano. Para conquistar a Ilha Verde, ele vai ter que dominar, ele vai ter que lutar, na verdade, contra a Tuatha Dé Danann. Se eu estiver errado, gente, na forma que eu tô falando, não, tá? Eu tô falando de uma cultura e de uma fonética totalmente diferente da nossa. Mas enfim, ele vai ter que lutar contra essa tribo, né? Esse povo, para conseguir reconquistar ali a Ilha Verde, que chama-se de Ilha Verde, mas na verdade é a atual Irlanda. A Tuatha Dé Danann, não me xinguem se eu estiver falando errado, é uma sociedade formada por druidas. O único jeito dele conseguir conquistar, ele vai ter que então ir atrás de 4 objetos mágicos para conseguir ali um poder e aí conquistar, derrotar a Tuatha Dé Danann. A primeira deles é a Lança da Realeza, que é uma lança pertencente ao deus Lugh. O deus Lugh, para quem não sabe, é o Senhor da Luz. Dele que se originou o atual Sabá, que nós celebramos, que é Lughnasadh. Essa espada é uma espada invencível, ninguém pode destruí-la. Quem detém o seu poder é invencível. Lembra um pouquinho de Harry Potter, quando a gente fala das relíquias da morte, sabe? A varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. Então, assim, quem detém todo esse poder se torna o senhor ali no caso de Harry Potter, o Senhor da Morte. Nesse caso, se torna um ser muito poderoso, muito forte. O segundo objeto mágico que ele tem que ir atrás é o Caldeirão da Abundância. O Caldeirão da Abundância é um caldeirão inesgotável, capaz de alimentar um exército inteiro e ainda continuar cheio. O terceiro objeto é a Pedra da Soberania. Essa pedra, quem a possuísse e a tocasse, automaticamente ele recebia uma profecia de quem seria o próximo homem apto, né, a governar a Ilha Verde. E a quarta e última é a Espada da Vitória, uma espada poderosa da qual ninguém escapava. Durante essa vitória, ele vai ter que provar para os deuses, feiticeiros, para vários seres mágicos ali, o seu verdadeiro valor. O que é muito legal assim, os deuses celtas, assim como os demais seres mitológicos, eles têm voz própria na narrativa. Não só voz própria, como eles são totalmente antropomórficos. Então, ou seja, eles vão entrar em guerras ali com o mago Amergin, enfim, muito egoístas. Você percebe como os deuses, eles são humanos, né? Eles têm características humanas, então eles vão ali entrar em guerras por questões pessoais mesmo, por não gostar do Amergin. Então você percebe que eles não são tão divinos como a gente costuma idealizar uma divindade, né? Um deus. Então você percebe ali que eles têm essa questão antropomórfica de ser não tão diferente de nós, os humanos. E aí, num determinado momento, o mago Amergin, ele tem a sua vida ligada a uma ave, né, que é a Sutain. E essa ave e ele criam ali um elo muito interessante, porque tudo que acontece com um vai acontecer com o outro. Então, se um morrer, o outro também morre. Se um for ferido, o outro também é ferido. E essa ligação que rola ali entre os dois é muito curiosa. E isso me lembrou um pouquinho também as Crônicas de Gelo e Fogo que eu tô lendo atualmente do George Martin,
tanto a Arya, eu acho que a Arya Stark, né, o Bran Stark e o Jon Snow, que tem aquela ligação muito forte com os corvos, na verdade. Isso não é muito estranho porque a gente sabe que o George R. Martin ele se baseou em várias culturas antigas para construir todo o universo de Westeros, né? E uma dessas culturas que ele mais se baseou foi exatamente na cultura celta. Então, eu consegui enxergar um pouco desse elemento na leitura desse livro, mas é capaz que você não consiga, é uma visão pessoal minha. Mas é muito curioso, sim, quando a gente acaba fazendo essas associações. E aí o que vai acontecer aqui, o desenrolar de tudo, não vou entrar muito em detalhes com vocês. Mas depois que ele consegue, então, esses 4 elementos, depois que esse mago ele acaba conseguindo os 4 objetos mágicos, ele acaba sendo transformado, então, num ser mágico, né, num ser divino, pela deusa Morrigu, que é uma deusa celta. Então, a partir desse momento, ele vai compartilhar as mesmas sensações, impressões e vivências dos deuses, né? Então, ele não vai ver o mundo mais como um ser terreno. Ele vai ter uma visão um pouco mais divina, né, das experiências humanas. Daí em diante, ele passa, então, a viver na Terra da Juventude Eterna. E, enfim, assim, tem muita coisa, não tanta, né? Igual eu falei pra vocês, é um livro muito simples. Eu não vou falar pra vocês que vocês vão encontrar grandes questões filosóficas, muitas reflexões. O que você vai encontrar muito aqui nesse livro são informações a respeito da cultura celta. E eu acho isso muito curioso, muito interessante, porque você que gosta muito desse tipo de literatura, você vai gostar. Bem, trata-se de um livro, então, com muita informação histórica, muita... Você que gosta muito desse tipo de literatura, você vai gostar bastante. Eu, várias vezes, eu tive que recorrer a algumas pesquisas pessoais para poder entender. Muito embora tenha aqui no final, quando você vem aqui para o final do livro, alguns dos termos que ele usa, você vai encontrar vários aqui. Ó. Então você não se perde tanto. Então você está lá lendo e tal, não entendeu alguma coisa, vai aqui, já tem uma explicação. Muito embora eu tive que várias vezes recorrer a uma pesquisa individual para poder entender um pouco desse universo. Afinal de contas, gente, a cultura celta não é uma cultura muito presente, né, na nossa cultura cristã e etc. A gente tem mais influência, na verdade, eu acredito, da cultura egípcia, por exemplo, do que da própria cultura celta. Então, muitos dos temas que eles utilizam aqui, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, mas não é nada impossível, e enfim. Bem, se você quiser adquirir esse volume, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para a Amazon. Você consegue esse livro com, acho que com 15% de desconto, tá? E você ainda ajuda aqui o Livro da Vez a se manter na plataforma. E foi bem rápido, até mesmo porque não tem muito para falar desse livro. Eu só quis compartilhar com vocês essa minha experiência. Outro detalhe é que vem aqui o CD da banda no final, tá? Depois que você lê esse livro, você pode ter a experiência de ouvir, né, as músicas dessa banda de rock. E isso é um dos elogios que eu tenho para fazer, porque essa união da arte musical com a literatura, essa forma de divulgar o CD deles num livro, né, numa história, numa ficção, eu achei muito curioso. E enfim. Bem, gente, é isso. Essa foi a resenha da vez, tá? Então, vamos até esperar agora pro próximo vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem os seus pensamentos comigo. E até o próximo vídeo e tchau, tchau.